quero cumprimentar você nessa manhã com a paz do Senhor. Porque o fim da lei é Cristo, pra justiça de todo que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Aleluia, grande salvação. A palavra de Deus lá em Atos 20:35 diz assim: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante o trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Eu não entendi o que estava acontecendo. Pessoas estranhas entrando e saindo da minha casa, pessoas chorando, pessoas tristes, e minha casa cheia de pessoas que eu não conhecia. Eu somente queria saber onde estavam meu pai e minha mãe. Minha avó, que morava conosco, estava ocupada correndo de um lado para o outro, cozinhando para aquela montoeira de pessoas. Na verdade, havia acontecido um acidente muito grave na estrada que passava em nossa cidade. Muitas pessoas se machucaram e estavam longe das suas famílias e de suas casas. Minha mãe, meu pai e outras pessoas da nossa igreja se levantaram para ajudar. Foram para o hospital e começaram a levar as pessoas para suas casas para as alimentarem, para que tomassem banho e para que descansassem um pouco do estresse que estavam vivendo. Depois do primeiro momento de confusão, as pessoas que não se machucaram foram liberadas e foram embora. Ainda assim, ficaram famílias que tinham seus queridos hospitalizados. Eu olhava para os meus pais e via um cuidado sobre eles. Eu via algo diferente sobre a vida deles. Eu via a sua disposição em ajudar aquelas pessoas. Mas se eu falar que entendia, na verdade, eu não entendia. Hoje, lembro-me com gratidão pelo cuidado deles com aquelas famílias, com aquelas pessoas que foram ajudadas no momento em que estavam necessitadas e talvez sozinhas. E isso me traz à mente a parábola contada por Jesus, quando um doutor da lei se aproximou dele e perguntou o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E como resposta, Jesus contou uma parábola dizendo: e respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, deixou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Jesus contou essa parábola para nos dizer que devemos amar o nosso próximo não somente de palavras, mas em verdade, em ação e em cuidado. Aquelas pessoas que estavam em minha casa e na casa de outros irmãos da igreja tinham sido abraçadas por aquela gente em amor, em cuidado. Não porque eram ricas, não porque eram bonitas e cheirosas, mas simplesmente porque Jesus nos mandou amar. Amar o nosso próximo, assim como nós amamos a nós mesmos. Não importa quantas pessoas passaram em seus carros e viram a situação do acidente e foram embora e não ajudaram. Mas importa sim que, movidos pelo coração, tocados pelo Espírito Santo, aquelas pessoas abriram suas casas e compartilharam o que tinham com aqueles que estavam em necessidade. Jesus nos diz que é assim que devemos ser com as pessoas que são os nossos próximos.
Sejam eles quem forem, seja amigo, seja inimigo, seja estrangeiro, Jesus nos chamou a sermos a sua mão, o seu braço e a sua boca, e o seu abraço, onde estivermos. O Senhor hoje te chama para você amar o seu próximo de uma forma diferente, pois independente de quem for, é uma pessoa especial e amada por Deus. Meu amado, minha amada, o Senhor nos chama nesse dia para sermos bênção em suas mãos. Nos chama para olharmos para o nosso próximo com compaixão, assim como Jesus fez conosco. Ele não olhou as nossas falhas, não olhou as nossas roupas, não se importou com a nossa aparência, mas simplesmente nos amou e cuidou de nós. Que nesse dia você seja bênção na mão do Senhor. Que Deus te abençoe. Ah, e não se esqueça,